Vou dar início aqui então na apresentação do nosso PBX White Label. Essa aqui é a interface inicial, né, que tem a sua logo aqui. Eu coloquei essa logo aqui apenas de exemplo, né? Tem como colocar uma logo sua. Aqui no dashboard tem algumas informações, como por exemplo, chamadas contratadas conosco, número de empresas, número de ramais. Esse número aqui é equivalente ao módulo de discador, ele não está incluso, né? E aqui tem o chamadas simultâneas do dia do mês do PBX. Tem aqui um gráfico em chamadas para mostrar chamadas simultâneas. E aqui tem um indicador do uso de disco para gravação de chamadas. Aqui ele mostra que, por exemplo, o espaço total, o espaço usado e o espaço livre. O espaço ele pode ser aumentado mais tarde, caso você queira, caso já esteja muito pouco, né? Tem como aumentar essa quantidade, né? Aí ele vai mostrando aqui o uso das gravações de chamadas de todas as empresas, né? Aqui em empresas é onde você cria as empresas para poder cadastrar, né? Cadastrar os ramais, as empresas dos seus clientes. Acessando aqui inserir nova empresa, por exemplo, você consegue fazer todos os dados, colocar o nome da empresa, né? Geralmente ali caso seja geralmente é o nome da pessoa ou a razão social, né? Aqui o tipo, ele, como padrão, ele vem sempre inicialmente como discador, mas um módulo de discador ele não está incluso no plano, né? É apenas o PBX. Então toda vez que for criar uma empresa nova, precisa marcar aqui a opção de PBX. Aí você consegue colocar informações como login e senha, um e-mail. Colocando o nome da empresa, ele vem com um prefixo. O prefixo é o nome que vem na empresa antes do número do ramal, ou seja, por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, os revós, por exemplo, esse aqui é o prefixo, esse aqui é o número do ramal. O prefixo seria esse nome aqui, né? Você consegue colocar aqui chamadas simultâneas, quantidade de ramais, salas de conferência, a faixa dos ramais, né, a numeração deles, o espaço disponível para gravação de chamadas em megas, né? A ação, caso chegue no limite, né? Como bloquear a gravação, ignorar limite. O formato dos números, né? O padrão aqui sempre vai ser, que eu recomendo inclusive, é o DDD mais número. Você pode habilitar um aviso por e-mail, que aí quando chegar nesse 70% da gravação de chamada vai ser enviado para o e-mail informado aqui em cima. Um alerta, né? Em 70% e em 90%. Aqui são os módulos que você coloca para essa empresa. No caso aqui, por exemplo, o módulo aqui ele está sendo mostrado, o classificador, mas ele é para o módulo de discador, né? Ele não é incluso para o PBX, não funciona. Seria somente para caso houvesse um discador, né? Aí você pode colocar o módulo click to call, gravação de chamada, integrações fora parte do sistema, né? E algumas informações de cadastro. Acessando aqui a parte de empresas, né? Depois de criar a empresa, ela já vai aparecer aqui, tem essa empresa de teste. Clicando aqui nela, ela vai entrar para você poder ter as configurações do PBX do seu cliente, né? Por exemplo, aqui você tem as mesmas informações, só que esse aqui é o PBX dele, né? Aqui vai mostrar o disco, a mesma coisa que ele tem de gravação de chamada. Aí acessando aqui ramais, lista de ramais, você consegue criar os ramais desse cliente, né? Inserindo aqui novo ramal, você consegue selecionar o número baseado na faixa que você criou. Esse aqui é o usuário de autenticação, né? Você pode botar uma senha também para poder autenticar, seja num softphone, seja num telefone IP. Você pode botar o nome do ramal, selecionar o grupo, colocar um Caller ID, geralmente só pode ser o Caller ID que for conectado aqui nos números entrantes. Selecionar o plano de descagem, habilitar a gravação de chamada por ramal, o código de área. Isso são todas as configurações que são feitas internamente, né? Acessando aqui tem o histórico de chamadas desse cliente, né? Você pode aqui usar esses filtros como a data, origem, se for uma origem de um ramal ou de um número, né?
a mesma coisa no destino. Pode filtrar aqui por zip code, como por exemplo, se for a 200 atendida, que seria para chamadas atendidas, ou a 487 para ligações que não foram atendidas. E filtrar, ele vai fazer a filtragem, né, baseado no que você colocou aqui, né. Você pode também receber esses mesmos filtros aqui por e-mail, informando aqui, se você colocar aqui enviar por e-mail e colocar algum e-mail válido, né, vou colocar aqui por exemplo, ele vai pedir aqui para você selecionar quais campos você quer que apareça no arquivo, como por exemplo data e hora de cada ligação, origem, duração, AMD, que seria outro módulo do PBX, né? Então, se quiser até pode desativar essa opção. Do PBX não, perdão, do discador. Destino, duração e todas as informações selecionadas vai aparecer lá no seu e-mail para você baixar. Acessando aqui arquivos de gravação do seu cliente, vai mostrar todas as gravações divididas por mês, que é aqui que inclusive você faz o backup das gravações para poder liberar mais espaço, né? Ela vai ser dividida aqui, como esse cliente que eu criei aqui como teste não tem nenhuma gravação, não vai mostrar, né? Mas ele é dividido aqui em todos os meses usados, né? Chamadas online vai mostrar aqui as chamadas que estiverem ativas. Aqui em terminação é onde você vai fazer a troncagem do seu cliente. Somente criar a empresa do PBX, no PBX ele não permite a ligação, né? O seu cliente não vai poder realizar ligações apenas criando o PBX, né? É ainda necessário um tronco SIP para que ele possa realizar as ligações. E aí você utiliza esse grupo de terminação aqui para poder inserir o tronco SIP, né? Você consegue colocar aqui o nome do tronco, colocar o endereço, colocar aqui o tag prefix. O plano de descagem também é necessário. Que aí você pode colocar aqui o plano de descarte para o Brasil, fixo, móvel, você seleciona quais ele pode fazer ou não. Aqui em números entrantes é onde você cadastra o número do cliente que ele vai utilizar, né? Se tiver ali, já conectou o tronco no PBX, você pode cadastrar o número, né? Só colocar o número aqui, colocar ele para apontado em algum ramal ou alguma URA, né? Que você é possível criar, né? Pode também limitar chamadas simultâneas, colocar o horário de funcionamento. Aqui em recursos tem as filas do seu cliente, você pode criar uma fila, que aí você agrupa vários ramais, né? Isso mais para caso o cliente ele queira utilizar vários ramais do mesmo setor, né? Por exemplo, 2 ramais no comercial, aí você pode criar uma fila do comercial, né? Vou até criar uma de exemplo aqui, ó. Comercial. Atribuir um número, né? Pode colocar aqui o tipo sequencial, como é que seria a distribuição para os ramais, né, da ligação quando chegar. E aqui você atribuiria os ramais que estivessem disponíveis, né? Aí já funcionaria essa fila. Você pode também configurar o PBX do cliente através do fluxo de chamada, né? Você pode inserir aqui um fluxo, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo. Colocando um nome e um número de atribuição, ele vai vir aqui para um fluxo visual, né? Aí você pode, por exemplo, aqui criar ação, né? Clicando aqui num certo ponto com o botão direito, ele vai aparecer as ações. Aí você pode colocar, por exemplo, aqui uma URA. Aí sempre que chegar uma nova chamada, você pode atribuir, ele vai direto para a URA. Aí aqui na URA você pode colocar um nome, pode colocar um áudio se tiver aqui, né? Tem que subir o áudio, depois eu mostro aqui. E aqui através desses pontos você ligaria eles direto para outros lugares, né? Como por exemplo aqui, se o cliente digitar ele vai direto para o ramal específico, né? E você pode montar todo o fluxo dessa forma. O grupo de espera seria um grupo de músicas de espera, né? Para colocar numa fila. Os números internos são os números que você tem de ramais, de filas, de URAs. Vou mostrar aqui todos esses números. Sala de conferência também, né? Você consegue criar ali uma sala de conferência para poder colocar vários ramais para conversar simultaneamente, né? Vários ramais podem acessar essa sala de conferência e poder conversar, né?
E aqui você cria a URA também. Pode criar a URA dessa forma aqui, né? Pode, por exemplo, colocar aqui URA padrão, atribuir um outro dígito para ela, pode colocar um áudio e aqui as ações, né? Por exemplo, o cliente digitar ir para o ramal, ou pode colocar tipo uma sub-URA. Aqui tem outras opções de relatórios, como filas de atendimento ou exportação. E aqui em arquivo de áudio, você consegue inserir os arquivos usados em URAs ou em filas, né? Se você clicar aqui, você pode botar um nome para esse áudio, selecionar o arquivo, ele vai abrir aqui para você selecionar o arquivo, e você seleciona aqui o local de uso, né? E aí você consegue inserir. Voltando aqui para empresas, agora aqui já é no seu PBX mesmo, né? No PBX White Label. Vindo aqui em chamadas, ele vai mostrar aqui chamadas online. Ele vai mostrar as chamadas de todas as empresas que você criou, as chamadas que estão online. Ele atualiza a cada 3 segundos, né? Vai mostrando aqui numa lista. O histórico de chamadas, que você pode filtrar direto pelas empresas que você criou. Como por exemplo tem esse teste aqui. Você pode usar os mesmos filtros já mostrados, né? E filtrar por aqui. Aí tem usuários, né? Que seria os usuários criados, como por exemplo esse aqui é um dos acessos de administrador do PBX White Label, e esse aqui é o acesso de admin de empresa criado para a empresa que eu criei de teste, né? Além de outras informações, como por exemplo aqui em relatórios, né, tem a opção de segurança, como uma blocklist de IP, algumas configurações também dessa questão de segurança, né? Mas essa informação aqui não é necessário se preocupar muito com ela, né? Mesma coisa com relatório, como por exemplo o gráfico de chamadas aqui que você pode filtrar. Ele vai pegar aqui a data que você selecionar, né? Os horários. Aqui tem os logs. Aqui tem um relatório de exportações. E por um todo é isso, né? Esse aqui é o PBX White Label.